Sonora 2, Dr. Antônio Luiz Barbosa, ex-presidente da AFIT. Doutor Antônio, 50 anos dessa instituição. Como é que foi ter sido presidente, ter feito parte e continuar fazendo parte dessa história? Olha, para mim foi um motivo muito especial ter sido presidente da AFIT, porque nós fomos presidente no período da ditadura militar. E você sabe que todas as liberdades naquela época estavam comprometidas, não é? Você não tinha liberdade, na verdade, você não tinha liberdade nenhuma para se expressar, para movimentar. Então nós tivemos que ter muito jogo de cintura para poder conduzir a entidade naquele período. E não foi fácil, né? Todo mundo tinha receio de que poderia sofrer alguma represália caso participasse do movimento, mas, para nossa alegria, a gente verificou que a turma tinha um nível de consciência muito elevado e participava. A gente enfrentava e o grupo apoiava todos os enfrentamentos que nós tivemos, mas foram enfrentamentos democráticos, com muita articulação, com muito interesse naquilo que a gente estava reivindicando, porque era um período difícil. Até para você falar com uma autoridade, o próprio secretário de Fazenda era difícil você falar, não é? Era um período crítico e por isso a gente fez muitas articulações para chegar a um resultado que a gente esperava de construção dessa entidade, porque ela foi uma construção paulatina. Todos os presidentes que passaram pela AFIT, eles assentaram uma base para trazer essa entidade para até 50 anos. Eu acho que foi uma vitória de todos. Naquela época, o diálogo, então, de construção e de ter uma associação qualquer que fosse, era uma coisa quase impraticável, então. Você teria que passar por um processo de avaliação, né? Você estava sendo avaliado pelos órgãos de segurança do governo federal, do governo do Distrito Federal, e eu já estava marcado porque já pertencia a movimentos políticos, participei do movimento político estudantil em Goiás, fui perseguido pela ditadura, mas mesmo assim nós tivemos coragem de enfrentar tudo isso e participar ativamente do movimento associativo, né? E isso foi num crescendo, a gente foi demonstrando que a gente queria uma construção extremamente democrática, ninguém combatia nada, mas a gente tentava fortalecer o movimento associativo, reivindicativo, e as reivindicações eram na base do diálogo. E o papel do auditor nessa época? Pois é, o papel do auditor foi muito importante na consolidação da AFIT. Quer dizer, a partir do instante em que a gente começou a atuar na associação, porque a associação, o que ela é composta de várias tendências, né? Então, você não poderia deixar que a sua tendência ideológica prevalecesse. Você tinha que fazer exatamente o papel de articulador de todas essas tendências, né? Porque tinha gente da direita, da esquerda, do centro, e isso é um papel do dirigente trabalhar no sentido de fortalecer essas tendências e uni-las, né? E com isso fortalecer o movimento. Nessa época, o senhor deve ter vivido histórias e casos muito interessantes. Alguns tristes, alguns alegres, alguns curiosos. Tem algum que o senhor se lembraria que podia dividir com a gente? Uma historinha, um bastidor daquela época que o senhor gostaria de mencionar e que lhe marcou? Olha, tem um fato que me marcou muito, como eu nessa época não era o dirigente da entidade, mas participava ativamente desse movimento.
foi quando a gente constatou uma irregularidade no posto fiscal ANA, da BR-060. A gente teve notícia de que estava havendo irregularidades naquele posto fiscal. E a gente levou o fato para o diretor da Receita na época, era uma pessoa, era um goiano que a dirigia, o doutor Dario Nunes Cardoso, e ele era muito severo, né? E aí a gente teve tentando com ele um diálogo para resolver aquela questão. E ele não quis nos atender, nos ouvir, e nós fomos até o secretário, que na época era o doutor Fragomeni, e ele resolveu nos atender e chamou o diretor da Receita. E cada um que ali estava, o Flávio, eu, a dona Tereza, o Ribeiro, o Furtado, e a gente estabeleceu uma estratégia nessa reunião, que nós queríamos resolver essa questão, que era uma questão moral, ética, e o grupo prezava muito essas questões. E aí a gente foi até uma reunião com o secretário de Fazenda, num período da ditadura, e colocamos todos de forma valente e até audaciosa para aquele momento. E colocamos todos os problemas e conseguimos debelar essa crise que foi a mais crítica que eu reputo vivida pelo grupo naquela ocasião. Que maravilha. E hoje, 2013, muitos desses colegas que passaram por essas histórias com o senhor talvez possam não estar mais aqui. E hoje o senhor está aqui, saudável, forte, acompanhando os 50 anos dessa entidade. Como é que se sente? Qual a emoção de estar participando desse cinquentenário quando muitos não conseguiram chegar? Olha, para a felicidade da gente, quase todos os dirigentes que passaram por aquela associação estão vivos. Todos estão vivos. Né? Estão vivos aí para contar toda essa história. E 2013 representa para nós, no aniversário de 50 anos da nossa entidade, toda uma trajetória de vida, não só para os seus dirigentes, como para todos os seus associados, que acreditaram, confiaram, lutaram e apoiaram sempre, né, as lutas que a entidade sempre foi em busca do seu ideal. E isso, para nós, representa muito. A gente fica muito feliz de ver esse cinquentenário da FIT, né? Uma entidade que tem um grupo pequeno, mas é um grupo atuante. Você sabe que sempre é uma minoria que dirige a maioria. Isso, historicamente, sempre foi assim, eu acho que não vai mudar. Embora muitos acreditem na democracia representativa direta, mas essa, num país como o nosso, da dimensão como o nosso, é muito difícil você ter esse ideal. Isso é um ideal utópico para o nosso país. Mas eu acho que a associação contribuiu de uma forma ou de outra, nesses 50 anos, né, na luta democrática vivida pelo Distrito Federal. Tá bom, muito obrigado.